Bem, dando continuidade aí ao tema de cursores, vamos agora ver as sintaxes que são necessárias para efetivamente trabalhar com o cursor. Uma vez que você já tenha tido a noção dos tipos de cursor e tenha uma ideia de como eles funcionam, e já sabe escolher o tipo de cursor que você precisa para a sua situação, então você vai querer efetivamente operar com o cursor, né? E aí entra aqui as sintaxes para operar o cursor, né? Então o cursor é como uma variável, né? Você tem que declarar, né? Estabelecer seu conteúdo e depois usar, tá? Ao contrário das variáveis locais, que são destruídas automaticamente, o cursor deve ser liberado. E não tem uma pequena diferença do cursor, que o cursor você tem o comando de declarar, depois tem o comando de abrir, onde ele carrega o, o conteúdo, né? Vai ter o fechar o cursor, que libera o conteúdo, e o desalocar, que destrói efetivamente a estrutura do cursor. Então são comandos que você vai precisar utilizar sempre, tá? Então, para abrir o cursor, eu vou usar o open, né, e o nome do cursor. Para declarar o cursor, né, eu vou fazer aqui a declaração do cursor com as opções, tá? E para abrir o cursor, eu vou usar o comando open, tá? Quando eu precisar fechar, né, não preciso mais ter acesso ao conjunto de dados, eu faço o close, né? O close ele fecha os dados, mas mantém a estrutura, né? Você pode dar para fazer um paralelo aí com você criar uma tabela e popular a tabela. E depois você pode fazer um delete, apagar os dados, mas não apagou a estrutura, né? Se você fizer um drop na tabela, aí você apagou a estrutura. Então, fazendo um paralelo aí, o close é o delete e o drop da tabela é o deallocate, né? O deallocate é que realmente mata toda a estrutura que foi criada para o cursor funcionar, né? Então você vai precisar, aí, quando estiver trabalhando com o cursor, fazer a declaração, fazer o open, né? Fazer o close, né? Informando o nome do cursor, vai liberar aí os dados e vai fazer o deallocate, que realmente destrói, né? Desaloca o cursor, né? A estrutura utilizada para rodar o cursor. Muito bem, então pegando esses pontos que nós já citamos, que é a declaração, abertura, fechamento e liberação, né, você já tem aí para trabalhar aí no cursor essas opções aqui, né? Vou pegar aqui o nosso banco de dados, né, P00, ele poderia funcionar isso aqui. Então, estou criando aqui um cursor, estou informando o tipo, né? Quero um cursor do tipo key7, estou dizendo que é um cursor somente leitura, tá? O comando SQL, que ele vai navegar, existe aqui essa tabela 1, tá? Tabela 1 foi uma das tabelas que nós criamos aí ao longo dos exemplos, né? Está aqui ela. Abro o meu cursor, então ele vai carregar e o conjunto necessário, né? Realizaria outras demais operações com o cursor, né? Fecharia o meu cursor e liberaria. Então esse processo aqui ele está declarando, abrindo, fechando e desalocando. Se eu rodar, ele vai operar aí, né? Ele criou o cursor, não fez nada, né? Só fez declarar, abrir, fechou e destruiu, tá? Mas ele rodou aí todo o processo aí de criação do cursor e de liberação do cursor, tá? Então sempre que você for trabalhar com cursor, no mínimo você vai precisar dessa sintaxe aqui, né? Com essa sintaxe aqui você cria e desaloca, mas não faz nada, tá? E tem os demais comandos para você poder fazer alguma coisa, né, com o cursor, que é o objetivo. Para você carregar, para você manipular o conteúdo, né, o efetivo, né, nós aqui abrimos o cursor, carregamos o conteúdo, mas não fizemos nada com o conteúdo. Para você
trabalhar com o conteúdo do cursor, você vai ter os comandos fetch, update e delete. Né? O fetch recupera, faz a leitura, né, de cada linha. Né? O fetch faz, voltando lá para aquela figura, o fetch representa exatamente essa alocação, né, do cursor em cima do registro. Né? Então aqui eu fiz um fetch, aqui eu fiz um segundo fetch, onde eu saí do primeiro registro para o segundo. Né? Fiz um primeiro fetch, onde eu abri o cursor e fiz o primeiro fetch para chegar aqui no R1, fiz o segundo fetch aqui para chegar no R2, fiz um terceiro fetch aqui para chegar no R7. Tá? Então o comando fetch é o comando que carrega uma linha, um registro do cursor. Tá? Se eu vou precisar, se eu quero fazer uma alteração nessa linha posicionada que o cursor está, eu vou usar o comando update. Tá? E se eu quero excluir esse registro que o cursor está apontando, eu vou usar o comando delete. Né? Então tem esses comandos aqui que navegam, né? Fazem o posicionamento, que é o fetch, e faz a alteração ou exclusão dos dados que o cursor está apontando. Tá? Então, vendo aí a questão do fetch, né? Quando você faz o fetch cursor, né? Puro e simples, né? Fetch cursor, ele vai posicionar naquela linha, tá? Naquele primeiro registro da tabela. Ao fazer o fetch, você tem a opção também de pegar aquele conteúdo que ele está apontando, né? Que o cursor, o apontador, né? do cursor do conjunto de dados está definindo qual é, e posso carregar isso em variáveis. Né? Então, além de eu posicionar, eu pego todo aquele conteúdo lá e jogo aquele conteúdo em algumas variáveis para você poder manipular isso dentro do seu algoritmo. Então, isso aqui remete aqui para um primeiro comando, tá? Onde eu vou, além de declarar, abrir, vou recuperar a primeira linha, que é fazer o fetch cursor, tá? E aí eu libero e desaloco, né? Esse exemplo aqui está usando o banco de dados Pubs, que é um banco de dados exemplo que vem no SQL Server. Eu instalei o banco de dados Pubs aqui. Esse comando aqui, usePubs, faz com que eu altere o banco padrão, né? Quando eu rodar aqui, vou rodar só ele mudou aqui o banco de operação, né, para o Pubs. Né? Então essa páginazinha agora aqui, que eu estou trabalhando, que estava lá operando na AP00, agora está operando no Pubs. Aqui eu estou declarando a variável meu cursor, né? Estou abrindo, coisa que a gente já tinha feito, e aqui eu fiz o fetch. Né? Esse fetch ele vai carregar a primeira linha do cursor. Né? Então eu tenho aqui eu consultei aqui a tabela de autores, tá? Então eu fiz um select aqui, que é o comando que eu quero navegar, ele vai me listar o nome e o sobrenome dos autores, tá? E na hora que eu rodar o cursor, ele vai pegar a primeira linha e vai gerar como resultado uma consulta que gera uma linha do cursor, né? É interessante você observar que quando você roda o cursor, né? Se você não ordenar o conjunto do cursor, quem vai fazer a ordenação é o próprio cursor, tá? E ele não garante para você que ele vai ordenar da mesma forma que quando você roda o select aqui no gerenciador. De forma que a sequência, digamos assim, voltando para aquela figurinha lá, essa sequência aqui, esse sequenciamento desses registros aqui dentro do cursor, não necessariamente é o mesmo sequenciamento que você visualiza quando você roda o comando select diretamente, né? A gente pode observar isso que eu estou falando, rodando aqui. Vou rodar apenas o comando select. O primeiro autor não está em ordem alfabética, tá? Se você for observar aqui, eu não estabeleci nenhuma ordem, tá? Então o primeiro autor aqui é esse Abraham Bennett. E quando eu rodo o comando como um todo, ele me mostra outro autor. Significa que a sequência, né, a sequência que esse comando aqui roda e mostra na página de resultado é diferente da sequência que o cursor
vai rodar. Apesar de que ele vai gerar, ele vai apresentar, quando você navegar, ele vai estar navegando pelo mesmo conjunto de linhas. Mas não é a mesma sequência, não vai ser mesmo a mesma sequência que você visualiza no comando quando você roda aqui. Tá? O cursor vai rodar nesses 23 registros, mas não vai ser nessa sequência que nós estamos visualizando aqui. Tá? Quando você quer garantir isso, né? E muitas vezes a gente vai precisar disso para poder visualizar como os comandos funcionam, aí você vai ter que usar o select aqui com order by. E aí, quando você amarra a ordenação do select, você amarra a ordenação também do cursor. Tá? Então vamos voltar aqui para o nosso ponto. Tá? Então o exemplo 1, comando fetch. E o exemplo 2, o fetch into. Né? Citei que quando você pode fazer o fetch e pode fazer o fetch into. O fetch into ele simplesmente pega aquele conteúdo, tá? Esse conteúdo aqui, e joga numa variável. Tá? Permite que você jogue em variáveis dentro do programa. Tá? Então, eu declarei aqui o meu cursor, declarei aqui o meu comando. Aqui eu já comecei a fazer a ordenação. Para eu poder fazer as comparações de forma mais adequada. Declarei aqui as variáveis, abri o cursor, fiz o fetch into. Né? Na realidade, na prática, você usa muito mais o fetch into do que o fetch puro e simples. Tá? Normalmente, quando você faz o fetch no cursor, né, quando você posiciona o cursor em um determinado ponto do banco de dados, você quer saber o conteúdo, você quer operar o conteúdo, né, de pelo menos um registro. Aí. Então, de pelo menos uma das informações do registro, então você tem que carregar isso em variáveis. Tá? Então, declarei aqui duas variáveis, né, pnome e snome, e ele vai carregar o AUFName no pnome e o AULName no snome. Né? Essa associação é feita pela sequência do select, a sequência das variáveis aqui no into. Tá? E aí eu peguei, já que carregou aqui, eu carreguei nessas variáveis e fiz o print, né? Dizendo que o pnome é o primeiro nome e o snome é o sobrenome do autor. Tá? Vamos rodar esse comando aqui. Já estou no pubs, não preciso mais de use pubs. Tá? Então ele vai carregar aqui, declarei duas variáveis, né? Ele vai carregar, o fetch into vai carregar o conteúdo do cursor nas variáveis. Né? Então, Abraham Bennett. Se eu rodar aqui o select aqui, Abraham Bennett. Então aqui eu ordenei, né? E aí o cursor vai seguir essa ordem, tá? O cursor vai seguir essa ordem. Uma vez que eu estabeleci a ordem aqui no comando select. Então se você precisa dessa ordem, essa ordem é importante para a sua operação que você vai fazer aqui, você deve ordenar o cursor. Né? Esse order by 1 aqui, ele está ordenando pela primeira coluna que aparece aqui no select. Né? Seria similar a eu usar o order by ao fname. Tá? Com a diferença de que se eu deixar o 1 como estava e eu mudar aqui o comando, colocar outro campo aqui, ele vai ordenar pelo primeiro que aparece aqui na lista. Tá? Então, fetch into faz a carga do conteúdo do cursor em variáveis. Tá? E aí a gente vem agora para os demais comandos de posicionamento. Né? O comando fetch é um comando de posicionamento, é um comando de navegação. Tá? Você pode usar o fetch puro e simples, ele está fazendo o fetch next, né? Que é um posicionamento relativo, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? E nessa situação aqui nós temos o posicionamento absoluto. Tá? O posicionamento absoluto é quando você informa a posição dentro do conjunto que você quer posicionar. Né? Então, por exemplo, se eu ordenei aqui, digamos, meu conjunto, eu sei que essa ordem aqui vai ser obedecida, 1, 2, 3 aqui, já estou vendo a numeração da ordem aqui. Então, o fetch first vai
posicionar no elemento 1. O leste vai posicionar aqui no elemento 23, né? E o absoluto n, eu vou dar um número qualquer aí, 5, por exemplo, e ele vai posicionar no registro número 5, tá? O posicionamento absoluto. Esses posicionamentos não funcionam em todos os cursores, tá? Por exemplo, no cursor Fast Forward, que é o cursor padrão, nenhum desses 3 comandos aqui de posicionamento absoluto funcionam, porque o Fast Forward, como a gente comentou, ele só faz a navegação de registro por registro. Então ele vai para o primeiro registro, depois vai para o segundo, depois vai para o terceiro. Então dos comandos de posicionamento só vai funcionar no Fast Forward o Fat Next, que a gente ainda vai estudar, que faz parte do posicionamento relativo, tá? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar ele. No caso aqui de posicionamento absoluto, tá? Vou criar aqui vou pegar aqui esse exemplo, né? Na verdade, essa parte inicial aqui eu acho que é igual, não é similar. Então mudou o comando, né? Que esse comando aqui de select, né? Ele está pegando apenas o nome, o primeiro nome do autor, tá? Então esse exemplo aqui, ó, estou fazendo fat first, e ele está dizendo que esse pnome aqui é o primeiro nome, né? É o primeiro autor, né? O absolute 5 é o quinto, né? E eu posso até incluir aí o last, né? Que não está incluído. É o último, certo? Então ele vai pegar o primeiro, vai pegar o quinto e vai pegar o último, tá? Então Abraham, Anne e Silvia, tá? Então esse tem que ser o resultado desse comando, tá? Abraham, Anne e Silvia, tá? Então ele faz o posicionamento absoluto, né? Ele navega dentro do registro procurando essas posições absolutas, primeira posição, última posição e, no caso aqui, de absoluto 5, quinta posição, tá? Então, posicionamento absoluto. Posicionamento relativo é quando você, né, que eu falei agora há pouco, é quando você vai para o próximo, para o anterior, ou pula, né, um número positivo de posições para frente, ou retorna um número negativo, né, retorna de posições atrás da posição atual, né? Então, seu relative vai posicionar para frente ou para trás em relação à posição atual. Se eu passar um número positivo, ele vai fazer um pulo similar ao do next, só que passando tantos registros. Se eu passar um número negativo, ele vai fazer uma função equivalente ao prior, voltando alguns pontos para trás, né? Então tenho aqui o posicionamento relativo agora, tá? Essa parte aqui eu acho que é a mesma, fname, tá? Então fiz aqui um posicionamento, fat next, e vai para o primeiro, tá? Eu acabei de abrir o cursor, faço fat next, ele vai para o primeiro nome, tá? Faço o fat relative 1, ele vai para o segundo, né? Nesse caso aqui o relative 1 é a mesma coisa do next, tá? Vou até mudar aqui, vou fazer um fat relative 5. Relative 4, né? Então o relative 4 vai ser o quinto nome, tá? E aí eu vou fazer um relative -1. Aliás, um relative prior. Eu vou informar aqui na mensagem, digamos assim, o posicionamento absoluto, mas estou usando o posicionamento relativo para chegar nessas posições. Fui para o registro 1, pulei 4, estou no registro 5. Voltei 1, estou no registro 4. Né? Vamos ver se vai dar certo aqui a sequência. Primeiro nome, quinto nome e quarto nome. Nós não olhamos aqui quem são. Vamos rodar logo. Abraham, Anne e Anne. Tá? Então vamos conferir agora.
Abraham é o primeiro, nós já sabíamos, o quinto é N e o quarto é N, ok? Então aí é o funcionamento aí do posicionamento relativo, tá? Então eu fui para o primeiro, pulei 4 casas, digamos assim, e voltei uma casa aqui, fui para a quarta posição, tá? Fui para a quarta posição. Então, posicionamento relativo feito com o FET, né? FET relativo tem três sintaxes, o FET absoluto tem 3 sintaxes. Muito bem, exemplo 5 é um exemplo onde você vai fazer a navegação no, no cursor, né? A navegação completa do cursor. Ou parcial, né? No caso aqui é uma navegação parcial do cursor. Tá? Usando FET Next. Esse aqui eu vou pegar completo mesmo. Então vamos copiar aqui esse comando para dar uma analisada, né? Tem um erro aqui no caractere aqui de string. Ajeitar isso. Muito bem. Então, o que é que esse algoritmo aqui está fazendo, né? Eu estou acessando aqui a relação de autores. Eu vou fazer uma navegação nele, né? Criei aqui uma variável nome, criei uma variável count, abri meu cursor, setei o count para 1. Estou fazendo uma repetição enquanto o count for menor que 6. Quero mostrar 6, quero navegar 6 vezes aqui no cursor usando o FET Next. Tá? Então o FET Next vai partir, né? Vai carregar, né? Vai para o próximo registro e carregar a informação na variável nome. Tá? E aí dá um print no nome. Tá? E informa aqui a posição do nome. Tá? E faço o nome igual ao nome mais 8. Então ele vai mostrar aqui os 6 primeiros registros do meu da minha consulta, tá? Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burt é o sexto. Ok? Mostrou os mesmos 6 primeiros. Então aqueles eu consigo perceber aqui que essa questão do order by funciona bem, né? Ele fez o next aqui, carregou na sequência que a gente visualiza, né? Coisa que se eu fizesse ser o order by não iria acontecer. Fazendo a atualização posicionada, né? Então, o comando de fetch, ele é um comando que navega, como nós já mostramos, né? Mas uma vez que eu navegue, eu posso querer atualizar, né? O cursor na posição que eu estou, tá? Então, eu estou navegando no cursor, em uma determinada, ele está apontando aquele registro naquela posição e eu quero alterar aquele registro, tá? Então essa aqui é a sintaxe que está sendo colocada, né? Como é que eu vou fazer para alterar um registro quando na posição do cursor corrente? Então eu vou usar essa sintaxe aqui no L, o L current of cursor. Então eu faço update na tabela de dados que eu quero, faço set e informo a lista do que eu quero alterar de registros, né? O where corrente of cursor. Então ele vai alterar a posição corrente do cursor. Tá? Então vamos colocar esse exemplo aqui. Declarar cursor. For, então total. Esse comando aqui ele pega o cursor, ele pega o nome do autor e a cidade do autor, certo? Eu abri aqui o meu cursor, posicionei, tá? Posicionei ele, fiz o FET Next, ele está aqui no primeiro.
tá? Posso até fazer um... Vou até tirar isso aqui daqui. E vou deixar para rodar depois. Tá? Eu posicionei aqui no primeiro elemento, tá? Fiz um update outro set city igual a Natal, tá? Então ele vai alterar o nome da cidade para Natal. De qual registro? Do registro corrente, tá? Qual o registro corrente que vai estar aqui? Eu fiz apenas um fetch next. Se eu fiz apenas um fetch next, eu vou estar aqui no primeiro registro, que é esse aqui, tá? Como meu select está ordenado, eu sei que o registro vai ser alterado esse primeiro aqui, porque eu já conferi que a sequência que o cursor usa é a mesma que eu visualizo quando eu coloco o order by, tá? Senão eu não saberia, se eu tirar esse order by aqui, eu não vou saber qual é o registro que ele vai alterar, tá? Eu vou rodar aqui, tá? Rodei aqui, ele fez o fetch me mostrou o registro aqui, que foi alterado, tá? E eu vou rodar agora o select top 1 aqui para pegar esse registro, tá? Então mudou aqui o nome da cidade para Natal, né? Eu poderia ter rodado aqui também, eu ia mostrar todos e eu ia perceber que o primeiro foi alterado, né? Se eu fizer aqui, rodar esse comando novamente e fizer 3 fetches, né? Vamos rodar aqui agora. Então tem o Natal aqui no terceiro registro. Então ele fez 3 fetch, posicionou o cursor na posição 3, né? No registro número 3. Com isso o terceiro registro foi alterado, tá? Então isso aqui é o comando de alteração posicionada, tá? No for update. Algumas funções aí que retornam informações referente ao cursor, tá? Esse cursor rows retorna a quantidade de linhas do cursor e o fetch status ele retorna informações sobre o último comando de fetch, né? O fetch 0 significa que o fetch foi realizado com sucesso e o fetch -1, né, significa que o fetch falhou. E esse -2 significa que deu erro, né? Ele perdeu aí a informação, né? Então vamos ver aqui esse exemplo 7, que vai validar aqui o cursor rows, né? Fiz a declaração aqui do cursor, for, abri o cursor e fiz um print em cursor rows. Veja que eu não naveguei, não fiz nada aqui. Estou só mostrando a variável cursor rows, né? Então vamos rodar aqui esse comando. Tá. Print, cursor rows. Esse exemplo aqui é similar àquele primeirão exemplo que a gente fez, só tem o declara, abre, fecha e destrói, tá? Resultado 23, né? Que é exatamente a quantidade de autores que tem aqui nesse comando select. Então significa que ele vai, se eu fizer o fetch next aqui, ele vai navegar por 23 linhas, tá? O fetch status ele vai servir para eu colocar aqui dentro de uma estrutura de repetição e fazer a navegação completa do meu cursor, tá? Navegação completa do meu cursor. Então, essa aqui normalmente é a operação padrão, né? Eu estou fazendo aqui com cursor estático, né? Mas eu poderia estar fazendo com o cursor padrão, que ele só permite isso, né? Ele só permite esse tipo de operação. Fetch next, até o fim, do primeiro até o último, tá? Então, eu tenho aqui o nome dos autores. E ele vai fazer a navegação nos autores, dando um print, né, no nome de cada autor. Tá? Eu fiz aqui um primeiro fetch, porque o while, eu estou fazendo o while direto no fetch status, então eu teria que ter feito um fetch antes. Faço o fetch, verifico se deu certo eu faço o print e pego o próximo. Tá? Então, depois que quando ele concluir, né, chegar aqui em Sylvia, né,
Ele chegou aqui, carregou a Silvia, voltou aqui, o fetch de Silvia deu certo, mostrou o nome Silvia, fez o próximo fetch, aí ele vai cair daquele -1 e vai finalizar a repetição, fecha o cursor e desaloca, tá? Então aqui vai mostrar todo mundo e a última Silvia, tá? Então aqui eu faço a navegação do meu da minha consulta select do início até o fim. Então, na prática, na maior, grande parte das vezes, essa aqui vai ser a estrutura que você vai usar e aqui você vai implementar o seu algoritmo que vai agir sobre cada registro do seu cursor, tá? Bem, com isso aí a gente viu toda a estrutura para você criar um cursor, né? E criar um cursor que navega do primeiro até o último elemento, né? Da sua consulta SQL. Beleza?